E aí, galera, beleza? Vamos lá então, vamos falar da Revolução Socialista que aconteceu na Rússia em 1917? Bom, então na parte um que vocês já assistiram, nós falamos sobre os antecedentes da Revolução Russa. Como estava a Rússia, que situação que ela estava, como que era o governo dos czares. Ah, os imperadores russos eram chamados de czares, tá? Como foi o governo do czar Nicolau II, como estava a situação de contraste na Rússia, a situação de desigualdade social. E agora nós vamos falar da Revolução e como que foi estabelecido o socialismo na Rússia, como que o socialismo foi colocado em prática na Rússia. E vamos falar do surgimento da União Soviética, tá? Então peguem a apostila de vocês, abram na página 39. Peguem marca-texto, peguem a caneta, para a gente poder finalizar esse capítulo, beleza? Lembrando que, primeiro, comentem o vídeo no YouTube, participem, interajam para a gente conversar, tirar dúvidas, tá bom? Além disso, vocês façam os exercícios que estão lá no menu Avaliações, tá? É dessa maneira que eu estou avaliando vocês. Os outros professores também provavelmente devem estar fazendo algo parecido. Tudo bem? Vamos lá, galera? Bom, então, em meio a toda aquela situação de caos que a Rússia estava vivendo em 1917, toda aquela situação de desigualdade, toda aquela situação de caos, de fome, de miséria, de privilégios para poucos, a Rússia participando da Primeira Guerra Mundial, mesmo levando uma surra da Alemanha. Então, em 1917, vão acontecer duas revoluções na Rússia. Uma revolução em fevereiro, olhem o mouse sempre, e uma revolução em outubro, tá? A Revolução de Fevereiro, também chamada de Revolução Burguesa, feita, portanto, né, pela burguesia da Rússia, tá? Lembram dos mencheviques? Vamos voltar aqui um pouquinho, né, umas páginas anteriores, não tem problema nenhum. Só vocês virarem aí o livro novamente. Ó, não se esqueçam que nós tínhamos os principais partidos eram os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, eles preferiam que primeiro a Rússia fosse uma república burguesa, capitalista, né, nos moldes do nosso Brasil hoje em dia, antes de virar um país socialista. Já os bolcheviques, não. Os bolcheviques acreditavam que não tinha nada dessa de ser capitalismo, não. Que a Rússia deveria romper com o antigo absolutismo lá do czar Nicolau II e deveria já de cara estabelecer o socialismo e seguir em diante. Tá? Então, nessa primeira revolução, a Revolução de fevereiro de 1917, Revolução Burguesa, os mencheviques que vão assumir o poder, tá? Em fevereiro de 1917. Eles vão fundar um novo governo. Lembrando que o czar tinha abdicado do trono, tá? Então eles vão fundar a República Democrática Burguesa, também chamada lá na história da Rússia de governo provisório, ok? Quem comandou, quem que virou o governante da Rússia nesse período, em fevereiro de 1917? Foi um príncipe chamado Príncipe Lvov, e também um líder aí da burguesia russa, né, da burguesia industrial, capitalista, um burguês chamado Kerensky, tá? Bom, eles passaram a governar a Rússia de fevereiro de 1917 em diante, tá? Eles governaram a Rússia de fevereiro, olhem o mouse, até outubro, quando teve outra revolução, alguns meses depois. Mas nesses meses que eles governaram, esse governo capitalista, né, burguês, ele não mostrava sinais de que conseguiria lidar com toda aquela instabilidade e crise econômica que a Rússia estava vivendo, né? Toda aquela situação de caos econômico, fome e miséria, tá? É, então, esse governo provisório, por exemplo, não tirou a Rússia da guerra, né? Imagine, a Rússia estava passando por tantos problemas internos, por que a Rússia ia ficar lutando numa guerra lá fora, né, contra a Alemanha, sendo que a Rússia poderia primeiro resolver os problemas internos, né, resolver toda a situação caótica que estava acontecendo dentro da Rússia. Então, os mencheviques eles mantiveram a Rússia na guerra e isso causou problemas gravíssimos, né? Todos esses problemas viraram uma bola de neve muito grande. Isso causou problemas até de abastecimento, por exemplo, né? Faltava comida no mercado para as pessoas. E o caos
o caos se instalou aí na Rússia. A população camponesa, por exemplo, que era 85% da população russa, imagine, é muita gente, a maioria dos russos, a maioria esmagadora eram camponeses. Eles começaram a ocupar as terras dos grandes proprietários, olhem só, eles começaram a ocupar as terras, né, em um sinal de rebeldia, né, de revolta. O próprio governo russo, tentando conter pelo menos a fome que abatia as pessoas, o governo russo estabeleceu, esse governo menchevique, estabeleceu um racionamento de alimentos para as pessoas e a ração diária que eles distribuíam para os mais pobres era insuficiente para alimentar um adulto. Eles distribuíam 225 gramas de comida. Imagine só, 225 gramas é muito pouca comida, né? E ao meio de tudo isso, também nas cidades a situação estava péssima, né? As fábricas pararam as produções, então, tipo, era uma situação muito gravíssima, muito pior do que a gente está enfrentando agora, por exemplo, que tem muita gente em casa e que a economia também não está indo bem, né? Por causa da pandemia de coronavírus. É, muitas greves operárias também aconteceram, então vejam só, toda essa população mais pobre reivindicando, buscando, né, pedindo melhores condições e que o governo se preocupasse realmente com eles, tá? No meio dessa situação, vejam bem, os mencheviques assumiram o poder, os burgueses assumiram o poder e nada fizeram para melhorar a situação interna na Rússia, tá? Então, nesse período, em abril, 2 meses depois que os mencheviques chegaram ao poder, em abril, o Lenin, galera, aquele cara, o líder dos bolcheviques, olha só, o Lenin, o Vladimir Lenin, esse senhor aqui, ele escreveu em um jornal, tá? Ele escreveu um, uma matéria para um jornal chamada de Teses de Abril, em abril de 1917, ele escreveu um texto chamando o povo para se juntar aos bolcheviques, que eram os caras que queriam o socialismo, né, os vermelhos, e ele escreveu um texto então chamando o povo para a causa dele, né? Tanto é que o texto dele ficou resumido a 3 palavras. Olhem só as aspas aqui, ó: paz, pão e terra. Paz, porque Lenin pedia a saída da Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ele defendia que a Rússia deveria sair imediatamente da guerra, que a Rússia deveria se preocupar com a situação interna de caos que estava acontecendo. Pão, porque a fome era generalizada, né? Ele pedia então que o governo russo deveria interceder para essas pessoas, né? Garantir pelo menos uma comida para essas pessoas, e terra, né? Ele defendia a ideia de uma reforma agrária na Rússia, porque as grandes propriedades da Rússia estavam ainda nas mãos dos grandes fazendeiros, da nobreza russa, ligados à igreja, ligados ao aos czares. Então ele defendia uma reforma agrária, ele defendia que todos os camponeses, que eram 85% da população, ele defendia que essas pessoas deveriam todos terem suas próprias terras, tá? Então olha só, paz, saída da Rússia da guerra, pão, lutar, né, fazer medidas para o fim da fome, e terra, uma reforma agrária para que todos os camponeses tivessem seu pedacinho de terra, tá? Para Lenin, Lenin desejava e buscava e incentivava as pessoas a aderirem às ideias dele, dos bolcheviques, né, para retirar os mencheviques do poder. Tá? Vamos responder aqui rapidinho? Observe esses lemas dos revolucionários liderados por Lenin, o que eles revelam sobre as reivindicações dos revoltosos. Bom, abre aspas, todo o poder aos sovietes. Lembram que os sovietes? Falei no vídeo passado, os sovietes eram os sindicatos dos operários, das fábricas. Ele dizia que esses sindicatos, ou seja, os operários, deveriam ter todo o poder. Ó, todo o poder aos sovietes. O que significa? Vamos lá, escrevam aí. Indica que eles desejavam que o poder político fosse todo transferido para os sovietes, que eram organizações representantes dos trabalhadores, comandadas por seus líderes. Esse era um dos passos para a concretização da revolução proletária, ou seja, da revolução dos operários, dos trabalhadores. E o que significa paz, pão e terra? Paz significa a saída da Rússia da guerra, pão significa o desejo de acabar com a fome do povo, e terra, cadê a terra aqui? Larararará. E a terra representava a necessidade de a realização de uma reforma agrária, redistribuição de terras. O governo deveria controlar isso e redistribuir as terras para os camponeses. Tá? Então vejam só,
O Lenin, líder bolchevique, líder socialista aí dos bolcheviques que pregavam o socialismo, ele em todos os seus discursos, em todos os seus textos, tudo o que ele pregava, dizia e chamava o povo para aderir às ideias dele, ele sempre colocando a sua maior preocupação no povo, né, nos mais pobres. E é óbvio que ele vai ter muito apoio de todas essas pessoas. Não é à toa que, olhem só, vamos descer aqui mais um pouquinho, não é à toa que em outubro de 1917 vai acontecer uma outra revolução na Rússia, a Revolução Socialista. Tá? Então, em outubro de 1917, praticamente sem resistência, tá? Os bolcheviques tomam o poder. Eles dão um golpe nos mencheviques, derrubam aquele governo provisório, derrubam aquele governo lá dos burgueses e tomam o poder e começam a implementar o socialismo na Rússia. Tá? Então essa revolução de outubro de 1917, chamada de Revolução de Outubro ou, né, mais famosa como Revolução Socialista. O que eles fizeram então, quando os socialistas e o Lenin assumem o poder na Rússia, quando eles derrubam então, agora não tem mais absolutismo, não tem mais mencheviques, não tem mais burguesia, são os socialistas que estão no poder agora. O que eles vão fazer? Ó? Vamos lá. Primeira coisa, podem grifar aí, hein? Títulos de nobreza foram extintos. Acabou com aquela ideia de pessoas serem nobres por nascimento, né? Pessoas serem os grandes fazendeiros, por exemplo. Acabou essa ideia de ter uma nobreza na Rússia, uma coisa que vem desde a Idade Média, né? Então, também, número 2, houve separação do Estado e da Igreja. Então, ele decretou que o governo russo não teria ligação com nenhuma religião e separa, então, a religião ortodoxa do Estado, né, do governo. Tá? E também foi estabelecida a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa, né? Os jornais, as revistas, os rádios poderiam passar a produzir imprensa livre, né? Sem o controle do governo. Tá? Até porque antes disso jamais a Rússia teve uma imprensa livre, porque os imperadores, os czares, eram absolutistas. E vamos lembrar que no absolutismo ou você segue as ideias do governante, do imperador, ou você está ferrado, né? Bom, deixa eu virar minha página aqui também. Que mais? Então, as decisões tomadas pelo Lenin, quando ele assume o poder a partir de outubro de 1917, vai ser para favorecer os operários e os camponeses, tá? Então, as leis, todos os decretos do governo, todas as leis criadas pelo governo socialista vai ser para favorecer os operários e os camponeses. Por exemplo, ele permitiu aqui que fossem organizados sindicatos, ele permitiu que sindicatos de trabalhadores se organizassem sem problemas, sem repressão policial. E ele permitiu as greves também, né? Lembrando que em várias dessas greves, na época, lá atrás, quando os czares governavam, muitas pessoas sofriam tiros, né, nessas greves. E ele também colocou aqui, olha só que legal isso aqui, ele colocou várias empresas nas mãos dos operários, dos líderes operários. Então, a burguesia que antes controlava o capitalismo e os meios de produção, agora quem está controlando as fábricas e a produção dos produtos nas fábricas são os operários. Olha que louco, né? Outra reivindicação que ele atendeu e que ele fez foi a saída da Rússia da guerra. Então ele assina um acordo com a Alemanha chamado, olhem o mouse aqui, chamado de Brest-Litovsk, que ele assina um acordo com a Rússia nessa cidade, Brest-Litovsk, e a Rússia sai da guerra. E claro que nesse tratado ele teve que ceder algumas terras para a Alemanha, para que a Alemanha permitisse a saída da Rússia da guerra. A Rússia se retira da guerra para resolver seus problemas internos. Então ele cumpre aquilo que ele havia prometido lá nas teses de abril que ele tinha divulgado, né, alguns meses antes de outubro. Tá? Olhem Lenin, olhem aqui ele com uma bandeira vermelha representando o socialismo, né? E representando aqui então como se ele fosse o grande líder, né, do povo, dos camponeses, dos operários na Rússia, tá? Vamos pular isso daqui, podem virar a página. Coloquem na página 42, Guerra Civil, de 1917 a 1922. 5 anos. Gente, o que é uma guerra civil mesmo? Já falei para vocês em outras aulas. Uma guerra civil é uma guerra interna, uma guerra dentro de um país, entre grupos opostos de um mesmo país. E é óbvio que quando os socialistas assumem o poder em outubro de 1917,
Aqueles que foram derrotados, os burgueses, os proprietários de terras, pessoas ligadas à aristocracia, né? Aquela galera que era privilegiada antes, eles não aceitaram, não ficaram nem um pouco felizes com um governo socialista, né? Um governo que pregava uma igualdade de riqueza entre todos. Então, vai sim acontecer uma guerra civil. De um lado, nós vamos ter o Exército Vermelho na Rússia, o Exército Vermelho que era liderado por um amigo do Lenin, o Trotsky, tá? Era o exército dos bolcheviques, então o exército vermelho é o exército dos socialistas, e de outro lado, quem vai lutar contra eles é o exército branco. Quem são o exército branco? O exército branco são esses aqui, ó, burgueses, aristocratas, os grandes fazendeiros que começaram a perder suas terras. Então essas pessoas da elite formaram um exército. Esse exército branco, curiosidades, esse exército branco teve apoio até de tropas da França, da Inglaterra, outros países europeus com medo que o socialismo se espalhasse pela Europa, apoiaram o Exército Branco para tentar derrotar o Exército Vermelho socialista lá na Rússia. Tá? Então teve uma guerra civil que durou 5 anos entre o Exército Vermelho socialista e o Exército Branco, os antissocialistas. Tá? Quem que comandava o Exército Branco aí, então? Eram alguns líderes burgueses, tá bom, galera? Bom, então essa guerra teve início em 1917, se estendeu até 1921, 1922, e é óbvio que lembram que a Rússia estava de mal a pior, estava numa situação caótica. É óbvio que essa guerra civil serviu para piorar ainda mais a situação. Então, novamente, olhem só, o país se viu imerso em violência, em caos, em falta de comida, problemas, mortes, guerra. Então, olhem como a história da Rússia ela é marcada por muito sangue, né? Então, essa guerra civil, ela matou também milhões de pessoas aconteceu então aí entre o Exército Vermelho, socialistas, e o Exército Branco, que eram os antissocialistas, aqueles que não queriam que a Rússia virasse socialista, tá? Vamos ver esses cartazes da época em russo, né? Olhem aqui o idioma russo. Então esse primeiro cartaz é um cartaz do Exército Branco, né? Dos antissocialistas. Olhem como eles colocam o Trotsky, que era aquele líder do Exército Russo, do Exército Vermelho bolchevique, colocam ele como um grande ser demoníaco, né? E do outro lado nós vemos uma imagem que enaltece, né? Que valoriza o Exército Vermelho bolchevique, ó, mostrando como se eles fossem infinitos, né? De tantos que eram as pessoas que lutavam do lado do Exército Vermelho. Muitos camponeses, muitos operários aderiram, lutaram ao lado do Exército Vermelho na Guerra Civil. O Exército Vermelho, portanto, por ter um exército maior, conseguiu derrotar o exército branco. Então os socialistas conseguiram derrotar os antissocialistas e os socialistas, o exército vermelho, os bolcheviques, vão se manter no poder. Tá? Vamos lá, próximo subtítulo, para a gente avançar rapidinho aqui que a gente está terminando. Deixa eu ver aqui. Falta falar do comunismo de guerra e falta falar da NEP, Nova Política Econômica. Bem rapidinho então, beleza? Comunismo de guerra. Então, a guerra civil, vejam só, a Rússia já não estava bem, mas a guerra civil arrasou de vez a economia da Rússia. E os bolcheviques, então, os socialistas, ao vencerem a guerra civil, eles foram obrigados a tomar algumas medidas extremas para fazer com que a economia da Rússia voltasse a crescer. Que toda aquela situação caótica econômica, de desemprego, de pobreza, de morte, de violência, de fome, que toda aquela situação acabasse. Então eles adotaram, ó, os bolcheviques, os socialistas, eles adotaram medidas extremas com o objetivo de evitar o colapso geral do país. Então algumas medidas bem extremas mesmo. E essas medidas extremas ficaram chamadas por eles de comunismo de guerra. Não foi nem mais nenhuma guerra, chega de sangue, galera. Mas o nome é comunismo de guerra porque eles adotaram algumas medidas para a comunidade, para resolver os problemas internos de uma maneira bem até radical. Tá? Por exemplo, vamos lá, grifem aí. Uma das medidas desse comunismo de guerra foi isso daqui, ó. Confiscar a produção agrícola. Tá? O Exército Vermelho, o Exército dos Socialistas, começou a confiscar a produção agrícola nas fazendas, dos camponeses, com o objetivo de redistribuir isso para a população, né? Principalmente entre aqueles que passavam mais fome. Então o governo, através do exército, começou a controlar até a produção de comida. Tá?
O governo também estabeleceu, olhem só, uma cota de produção agrícola que deveria ser entregue pelos camponeses ao Estado. Então, além disso, uma parte do que os camponeses produzissem, colhessem lá na agricultura, deveria ser entregue para o governo, para o Estado. Tá? Que mais? Ó, lembra da liberdade de imprensa que eles tinham criado antes? Depois da Guerra Civil, eles acabaram, suspenderam. Ó, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa foram suspensas. Tá? E até mesmo os sovietes, que eram aqueles conselhos de trabalhadores, né, sindicatos de trabalhadores, perderam sua autonomia, passaram a ser controlados pelo governo de novo. Tá? Então a liberdade, vamos começar a perceber que a Rússia agora vai começar a virar uma ditadura socialista, né? A gente já viu tantas ditaduras capitalistas, também tem ditadura socialista, tá? O próprio Karl Marx dizia que após a Revolução Socialista, em qualquer país que fosse, deveria existir uma fase de ditadura, porque Marx defendia que deveria existir uma fase de ditadura socialista? Porque os antissocialistas tentariam de todo modo derrubar, né, o socialismo. Então ele defendia uma ditadura contra os antissocialistas, né? Bom, vamos continuar aqui, né? O que Karl Marx defendia isso. Então, o que nós vamos ver aqui, então, o comunismo de guerra foi o que realmente? Foi uma intensa repressão governamental, né? E intolerância a qualquer pessoa que fosse contra os socialistas. Muitas pessoas começaram a ser presas, assassinadas. A própria família lá dos Romanov, lá, o czar Nicolau II e a família, até as crianças, acabaram sendo assassinados nesse período, né? Foi um período de muita intolerância a quem discordava, quem era contra então os bolcheviques e o socialismo que estava sendo criado na Rússia, tá? As fábricas, olhem aqui uma fábrica russa, tá? De Leningrado. As fábricas estavam sob comando, as fábricas passaram para o comando direto do governo, que estabeleceu um ritmo de produção militar nas indústrias. Então, eles começaram a controlar até mesmo a maneira como as fábricas produziam seus produtos, lembrando que o objetivo disso tudo era fazer a economia da Rússia crescer de novo, tá? Então, ó, gente, todos esses problemas, olhem só, olha a bola de neve que aconteceu na Rússia. A participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a Revolução de 1917, as duas revoluções de 1917, a Guerra Civil, que durou 5 anos, até 1922, tudo isso piorou ainda mais, né, a crise econômica da Rússia, tá? Foi um período assim terrível na história da Rússia. 9 milhões de pessoas morreram nesse período, tá? 9 milhões de pessoas morreram nesse período. Só de fome, na época, foram mais de 5 milhões de mortos, apenas de fome. Bom, leiam comigo aqui o textinho do historiador Jean-Jacques Marie, História da Guerra Civil Russa. Bom, vamos lá. A ação reforçada destinada aos operários de 3 fábricas encarregados do corte da madeira, da extração de xisto para combustível e de turba, era de 3/4 de libra de pão, o equivalente a cerca de 410 gramas. Na primeira categoria, todos os outros operários, enfermeiros, enfermeiras, mulheres grávidas de 4 meses, detentos, filhos de operários na faixa etária de 3 a 14 anos, etc. Recebia meia libra de pão, ou seja, 205 gramas. A segunda categoria, intelectuais, população agrícola sem restrições alimentares, ganhavam 1/4 de libra, 102 gramas. E a terceira, pregadores de diversos cultos, comerciantes, empregadores de uma mão de obra salariada, 1/8 de libra, 51 gramas. Então veja, de acordo com a condição social da pessoa na Rússia, eles recebiam uma quantidade maior ou menor de comida do governo, tá? Então, ó, de acordo com o texto citado, eu respondo no caderno as questões. Vamos responder aqui rapidinho. Qual grupo era considerado mais importante para a economia do governo bolchevique? Vamos lá? Os operários, né, pessoal? Os operários das fábricas. Muito bem. 2. Quais os grupos eram considerados menos relevantes? Está aqui, ó, por último. Ó, comerciantes, pregadores de cultos, né, padres, pastores, e pessoas que tinham pequenas empresas, ó, empregadores de mão de obra assalariada, pessoas que tinham outros funcionários, que na visão, né, pessoas que tinham dinheiro, então não precisavam de tanta ajuda. E 3. O que o estabelecimento das quantidades de ração distribuídas a cada grupo diz sobre a sociedade que estava se organizando? Isso quer dizer que estava se organizando uma sociedade muito diferente de qualquer outra do mundo na época, né? Uma sociedade socialista comandada pelos operários, comandada pelas pessoas
mais pobres, todos aqueles que sempre foram deixados de lado na história da Rússia, né, até então. Vamos terminar aqui, rapidinho? A nova política econômica. Olhem o Lenin aqui. Ó. O Lenin, então, aí, após esse período do comunismo de guerra, o Lenin ele vai criar um projeto econômico chamado de Nova Política Econômica. A abreviação, né, significa NEP. New Economic Policy, do inglês, NEP. Tá? Então, o que é a NEP? É uma série de leis econômicas para controlar a economia, que o Lenin vai criar. Ele virou o grande governante da Rússia, né, após a Revolução, após a Guerra Civil. E essa NEP, ela, grifem aí, ela é caracterizada pela introdução de alguns princípios capitalistas que atuariam em conjunto com outros princípios socialistas. Então, um socialismo misturado com capitalismo. O objetivo dele de fazer isso não era acabar com o socialismo e nem abrir para o capitalismo. O objetivo dele era fazer a Rússia voltar a crescer e se desenvolver, tá? Tanto é que tinha um slogan que ele deu. Ele adorava slogans, ó, frases de efeito. Dar um passo atrás para dar dois à frente depois. O que significa na prática isso? Ó? Então ele permitiu, por exemplo, a NEP permitia que os agricultores comercializassem o excedente dos produtos agrícolas que eles colhessem. Então eles podiam colher lá e comercializar, ganhando lucro, né, que é uma característica do capitalismo. Ele também permitiu a criação de pequenas empresas por pessoas que tivessem melhores condições. Ele permitiu o comércio de produtos privados. Então ele permitiu uma certa liberdade econômica aí, característica do capitalismo aí na Rússia, tá bom? Porém, algumas outras áreas da economia, como os transportes, as comunicações, os bancos também permaneceram sob o controle do governo, né, do governo do Lenin, do governo socialista. Então essas são transportes, comunicações, bancos que são mais importantes, continuaram nas mãos do governo socialista, as fábricas também, tá? Depois disso, ele criou o Partido Comunista. Partido Comunista, que esse Partido Comunista passaria a ser então o partido representante dos interesses dos operários, dos camponeses, né, dos mais pobres. O Partido Comunista passaria então a defender as ideias do socialismo e ele tornou esse, o Partido Comunista, o único partido legal. Então ele proibiu todos os outros partidos. Isso é uma característica de uma ditadura, compreendem? Não poderia ter nenhum outro partido, só o Partido Comunista. Tá? Muito bem. O uso de campos de concentração e prisões em massa tornou-se comum. Então, pessoas que eram contra o governo socialista poderiam ser presas, poderiam ser enviadas para campos de concentração, prisões onde eles seriam obrigados a trabalhar forçadamente. Né? Então, foi realmente uma retirada de liberdade na Rússia. A Rússia vai mudar de nome, galera. Em 1922, o Partido Comunista ele criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Guardem isso na cabeça de vocês. A União Soviética ela vai durar até 1991, pouquíssimo tempo atrás. Eu nasci em 93, por exemplo. Então a União Soviética vai passar a ser a Rússia. Não apenas a Rússia. Olhem o mapa aqui comigo. A Rússia, a União Soviética era isso aqui, ó. Além da Rússia, também tinha Letônia, Estônia, Lituânia, Moldávia, Ucrânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Kirguísia, Tajiquistão e Cazaquistão. Então percebam que era um grande território controlado pelo Partido Comunista. Tá? Todo esse território vai passar a ser chamado de União Soviética ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então nesse momento que o socialismo ele começa a crescer dentro dessa União Soviética e a partir de agora a União Soviética vai começar a buscar se tornar uma grande potência mundial, igual aos Estados Unidos. Tá? Bom, para finalizar, em 1924 o Lenin morreu. E aí houve um impasse lá no Partido Comunista para ver quem que ia ocupar o cargo do Lenin. De um lado nós tínhamos o Trotsky, aquele mesmo cara que liderou o Exército Vermelho na Revolução Russa. Esse Trotsky ele defendia a ideia de que a Revolução Russa deveria se expandir para os outros países. Ele queria colocar o exército russo para atacar os outros países, para levar o socialismo por toda a Europa, por todo o mundo. E do outro lado nós tínhamos um outro cara um pouco mais moderado, que era o Stalin.
O Stalin, ele defendia que a Revolução primeiro deveria se consolidar dentro da Rússia, então nem que isso demorasse 20 anos, 30 anos, 40 anos, só para depois eles levarem o socialismo para outros países, para além das fronteiras da União Soviética, tá? O Stalin, ele acabou então se tornando, o Stalin assume o lugar do Lenin, o Trotsky, com medo de ser morto, ele acaba fugindo da Rússia para o México, onde ele foi assassinado em 1940, né? É, provavelmente foi assassinado a mando de Stalin, né? Porque eles acabaram sendo rivais aí nesse momento de ver quem que ia assumir o lugar do Lenin na União Soviética, tá? O Stalin, guardem bem na memória o Stalin, esse senhor aqui, esse é o Stalin, o cara do bigodão, ó. O cara do bigodão. Ele vai governar a União Soviética de 1924 até 1953. Então ele vai governar a União Soviética por 30 anos praticamente. É ele quem vai ser o líder da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Ele vai ser um dos caras que vai derrotar o Hitler, por exemplo. Tá? Então guardem tudo isso na memória. A União Soviética foi criada, a União Soviética socialista, e isso vai ser muito importante para a história do século XX, do século passado. Porque vai haver uma grande disputa entre esse socialismo da União Soviética e o capitalismo dos Estados Unidos. Mas esse é um assunto para outras aulas, tá bom? Aqui a bandeira, olhem o mouse, a bandeira adotada na União Soviética, e uma foice e um martelo representando tanto o trabalhador do campo quanto o trabalhador industrial, a bandeira vermelha representando o socialismo, e o Stalin, que é o cara que vai assumir aí o poder na União Soviética em 1924, e no governo dele a União Soviética vai se desenvolver muito, vai se transformar realmente em uma potência mundial, tá bom, pessoal? Bom, o que eu quero que vocês façam agora, rapidinho. Hora do estudo, tá? Podem responder, tudo bonitinho aí, beleza? Na semana que vem vou mandar vídeo para vocês sobre o período entre guerras, crise de 1929, e aqui no Positivo On vocês vão no menu avaliações e vão responder, vão fazer os exercícios que estão aqui, ó, sobre Revolução Russa. 8 questões. Eu vou arrumar a data aqui, beleza? Falou, galera!